fabricante de pasta de dentes, ele estava desesperado. E por que ele estava desesperado? Porque a concorrência era muito grande no mercado. E ele começou então a ver as despesas aumentando e o seu resultado não crescendo junto com as despesas. Isso fez com que ele ficasse muito preocupado, porque embora o mercado estivesse crescendo, também as despesas estavam crescendo e o faturamento da empresa não. E isto gerou uma preocupação muito grande neste fabricante de pastas de dentes. Então ele marcou uma reunião de emergência. Ele marcou uma reunião, chamou a diretoria da empresa, chamou também os marqueteiros, chamou os publicitários, chamou os responsáveis por cada setor da empresa e falou a situação que a empresa estava atravessando. Ele mostrou que se não fizesse algo, se a empresa não fizesse algo, ia ter que começar a cortar o quadro. Que se eles não fizessem algo para reverter aquele quadro e aumentasse o faturamento da empresa, cortes teriam que ser feitos. E ali começou o que a publicidade chama de brainstorm, que é tempestades de ideias. Cada líder de cada setor começou a dar ideias do que poderia ser feito para ampliar o faturamento da empresa. Os publicitários desenvolveram campanhas, vieram com estratégias em campanhas de mídia. Os maqueteiros começaram a pensar no marketing que podia ser desenvolvido sobre a marca, para que ela se tornasse mais conhecida. Os diretores começaram a pensar como reduzir os custos na fabricação dos elementos da pasta. E aí então foi feito todo o cálculo para executar aquilo, e iria se mover milhões de investimentos para publicidade, para marketing, para cortar os custos do produto. Teria que ser feito um investimento, pedir em outras empresas, e aquele patrão desesperado, porque precisava aumentar o faturamento da empresa, ele então gerou todo aquele investimento. Então se investiu muito em marketing, em publicidade. As ideias que foram dadas foram colocadas em prática, e aí foi feito toda a modificação nas prensas, nos maquinários da empresa, visando ampliar o lucro, faturamento. E aí então, 3 meses depois, o dono reuniu toda a diretoria, todo o marketing, para fazer um levantamento se houve alguma resposta de tamanho investimento. Reuniu todos os setores, reuniu o público do marketing, reuniu os maqueteiros, reuniu os publicitários, reuniu os diretores de cada setor, a diretoria. E quando eles fizeram o balancete, 3 meses depois deste investimento, eles tiveram a conclusão que o faturamento mantinha-se o mesmo. Ou seja, embora um investimento muito grande, um investimento empenhado muito grande, o resultado das vendas continua a mesma coisa. Aquele patrão ficou desesperado. Ele ficou desesperado porque ele começou a pensar: eu vou ter que cortar gente, nós vamos ter que remanejar pessoas, nós vamos ter que diminuir a mão de obra, é a única saída. Nós vamos ter que diminuir o período de trabalho das prensas, nós vamos ter que cortar custos para ampliar o faturamento. E aí ele então, muito triste, ele sai da sala de reunião, junto com aqueles diretores,
E ele começa a andar pela empresa muito triste, porque ele começa a ver os empregados, e ele começa a ver, porque cada empregado é uma família, e ele começa a pensar naquelas famílias que ele teria que demitir, que ele ia ter que mandar embora, e ali os diretores, já um conversando com o outro, pensando quem que eles iriam demitir, quem que eles iam tirar, o que que eles iam fazer para reduzir os custos, enxugar os gastos da empresa. E aquele patrão, aquele dono desesperado, pensando, quando ele entra num setor, e tem uma senhora varrendo, a faxineira do setor, e a faxineira varrendo, ela vê o patrão passando, e aí ela pega e chama: ei! Psiu! E o patrão olha, a diretoria olha, e aí a faxineira diz: ei, o senhor não é o dono da empresa? Ele falou: sou. Ele falou: olha, eu tenho uma reclamação a fazer para o senhor. Aí ele pensou: puxa vida, estou aqui com a minha cabeça cheia de coisa, pensando em demitir, e a mulher vai me falar para mim de problema. Não, eu tenho uma reclamação para fazer para o senhor. Aí os outros diretores, o diretor do setor, olha para o patrão e já quer cortar aquela mulher, né? Não, vem cá, minha senhora, conta para mim qual é o problema. Não, eu quero falar com ele, porque ele é o dono da pasta de dente, e eu tenho uma reclamação para fazer da tua pasta de dente. Aí ele olha para a mulher e diz: deixa ela falar a reclamação dela. Qual é a reclamação da senhora? Aí ela diz: olha, eu vou reclamar para o senhor o seguinte: o tubo de pasta de dente do senhor é muito ruim. E ele diz: diga, continue falando. Ele tem uma boquinha tão estreita, que quando a gente vai pôr a pasta de dente na escova, a gente faz uma força tão grande, e sai só um pouquinho de pasta de dente na escova. E aí o que acontece? Fica aquela pasta em casa lá, porque não sai direito a pasta de dentro. Aí na hora que ela disse isso, aquele homem teve um estalo, olhou para o diretor, perguntou: quem é essa senhora? Falou: a faxineira do setor. Quanto que ela ganha? Ela ganha, então dobra o salário dela. Chamou o pessoal e disse: ó, vocês vão reformular o tubo da pasta de dente, vocês vão fazê-lo mais maleável, e vocês vão aumentar a boca da pasta de dente, do tubo, porque assim, quando a pessoa apertar, vai sair mais pasta de dente, e ela consecutivamente vai consumir mais pasta, e com isso ela vai ter que comprar mais pasta de dente. Meu irmão, você está entendendo isso? Quer dizer, uma coisa simples, um detalhe que passou despercebido pelos olhos dos marqueteiros, que passou despercebido pelos olhos daqueles homens tão importantes, diretores da empresa, viabilizaram o produto, viabilizaram até a mão de obra, mas esqueceram do detalhe da saída da pasta do tubo de dente. Precisou uma mulher simples chegar e dizer qual era a sabedoria, o detalhe que ele precisava para resolver o seu problema. Preste muita atenção nisso. Às vezes nós achamos que para resolver o nosso problema financeiro precisa de situações complicadas, ou emergentes, ou medidas que vão ter um alto custo, e aí a gente pensa: mas como que eu vou fazer isso? Não, peça sabedoria de Deus, porque a sabedoria não está nas grandes coisas, mas está nas pequenas coisas. Às vezes um detalhe, uma pequena mudança de atitude, de comportamento, ou apenas uma mudança nas ações, produz um resultado necessário para o seu crescimento e para o crescimento das suas coisas, em nome de Jesus Cristo.